Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Nossas raízes contam histórias. O quanto somos grandes, fortes, acolhedores, corajosos. Somos feitos de gente, de céu, de sonhos, trabalho, de natureza exuberante. Nossa riqueza corre nos rios, nas estradas, nas salas de aula, nos corações. Nós somos sul-mato-grossenses. Nós somos Unigram. Senhoras e senhores, boa noite. O evento é uma realização da ACED, em parceria com a Prefeitura Municipal de Dourados, cujo objetivo é reunir a sociedade civil organizada em prol do desenvolvimento de nossa cidade a longo prazo. Neste momento, iremos assistir ao vídeo Conheça e Invista em Dourados, um presente da ACED para a nossa cidade. No coração da América do Sul, encontramos a cidade de Dourados, formada por diversos povos, histórias, culturas e oportunidades. Com uma população de 260 mil habitantes, Dourados inspira investimentos, desenvolvimento e prosperidade. Uma cidade que é polo de 32 municípios. Referência para 1 milhão de consumidores na educação, saúde, comércio, indústria e agro. Dourados é portal do Mercosul. A localização estratégica, logística e infraestrutura são os nossos diferenciais para o seu investimento. A Rodovia da Soja, a BR-163, conecta Dourados às principais cidades do continente. O nosso aeroporto possui voos diários para São Paulo, além das cidades próximas como Campo Grande e Ponta Porã, que dispõem de aeroportos internacionais. Estamos a uma distância de 1.000 quilômetros dos principais portos do Brasil. Grandes investimentos em infraestrutura estão a caminho. A ferrovia Ferroeste será o elo logístico entre os produtos da região da Grande Dourados e o porto de Paranaguá, no Paraná. E a rota bioceânica, o corredor rodoviário bioceânico, terá o Mato Grosso do Sul como ponto de partida e passará pelo Paraguai e Argentina até chegar aos portos do Chile, conectando a América do Sul ao gigantesco mercado consumidor asiático. Dourados será um verdadeiro centro de integração logístico e cultural do continente. A nossa geografia fará história. Iniciado em 2012, o CISFRON é um programa de referência internacional com o objetivo de monitorar a nossa fronteira. São 650 quilômetros de fronteiras no estado, monitorados por radares fixos e móveis, sensores ópticos e câmeras de longo alcance. Dourados é polo tecnológico. Desde 1975, Dourados é a sede da Embrapa Agropecuária Oeste. A unidade tem como visão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a produção sustentável de alimentos, fibra e agroenergia no Brasil. Somos polo de pesquisa e desenvolvimento. A cidade é referência e polo em educação. Atraímos estudantes, professores e pesquisadores de todo o estado e país.
São 5 universidades com cursos presenciais e uma população de 22 mil universitários, 2 institutos de capacitação técnica e um ecossistema de startups. Na saúde, atendemos toda a região. São 751 unidades de saúde e 623 leitos hospitalares. Dourados é polo de saúde. Dourados tem um PIB de 10,9 bilhões. Somos um dos maiores PIBs brasileiro, o terceiro maior PIB e segundo maior exportador de Mato Grosso do Sul. Somos a 34ª melhor cidade do Brasil para fazer negócios. Diversos investimentos consolidam Dourados como um centro de oportunidades e prosperidade. A riqueza agropecuária é destaque. 13ª melhor cidade brasileira para investimento no agro. 26ª cidade mais rica do agronegócio brasileiro e importante produtor de commodities. Dourados é polo do agro brasileiro. E além de toda a riqueza e desenvolvimento, Dourados é uma experiência de qualidade de vida. Seus parques, presença da natureza, opções de lazer, atividades físicas e ruas planas destacam Dourados como uma escolha ideal para se viver com plenitude e prosperidade. Conheça e invista em Dourados, portal da América do Sul, celeiro de oportunidades. Convido para o uso da palavra o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, senhor Paulo Roberto Campione. Boa noite a todos. Se a presença de vocês, eu tenho certeza, a energia que eu estou sentindo, com certeza esse ambiente está ficando muito positivo. Eu quero pedir licença ao prefeito Alan Guedes, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, legislativo, executivo, civil, entidades, que é muito importante para nós. A nossa entidade tem 78 anos. Dourados, esse ano, faz 88 anos. Isso quer dizer, após a fundação da cidade de Dourados, 10 anos depois foi criada a nossa entidade. Então, a nossa entidade sempre participou de todos os fatores positivo, coletivo, desenvolvimento, crise ou não, junto com a cidade de Dourados. E nós, eu juntamente com a nossa diretoria, nesse momento, nós estamos iniciando um processo que nós entendemos que é um novo futuro para Dourados, que é importantíssimo para a cidade de Dourados. É importante deixar bem claro para todos, a sede não é protagonista nesse evento, nesse conselho que vai ser criado, montado. Nós até colocamos esse nome, que foi ideia a todo o trabalho do Lucas, porque nós tínhamos que criar algumas coisas. Então, a sede, junto com a OAB e o SESCOM, que é o Sindicato dos Contabilistas, fizeram esse processo de movimentar, de fazer todos os processos. Esses 2 dias que ficaram aqui o Silvio Barros e a Márcia, entendeu? Trazendo, tirando as dúvidas, explicando como é o conselho. Então, o que a gente só pode agradecer a todos vocês? Com certeza, essa data ficará marcada na vida de todos. E hoje eu vi aqui, estou vendo novamente os jovens. Tudo que nós estamos fazendo aqui é pensando em Dourados, pensando nos nossos filhos, nos nossos netos. Muito obrigado. Convido para o uso da palavra o prefeito de Dourados, senhor Alan Guedes. Posso por aqui? Oi, gente, boa noite. Uma noite muito especial, como o nosso anfitrião aqui na casa, o presidente Paulo Campione mencionou, uma noite especial que a gente
espera que durante muito tempo seja lembrado como, não um embrião, né, Paulo? O embrião desse trabalho, um ano atrás, a gente começou a tratar desse assunto. E hoje a gente chega no momento em que o Silvio vem com a Márcia, apresentam especificamente os conceitos da governança colaborativa e como isso pode ajudar a cidade. Essa cidade que são quase 90 anos de história e que durante o seu desenvolvimento teve ciclos, né? Teve booms demográficos, mas é uma cidade que, apesar das dificuldades, ela sempre cresceu de maneira equilibrada. Isso muito fruto do trabalho da sociedade civil e fruto daqueles também que nos lideraram, em nome dos quais eu quero cumprimentar aqui o ex-prefeito, de quem eu tive o privilégio de ser colega vereador, Dr. Braz Mello. Dessa forma, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer à sede, ao SESCOM, o presidente está aí também, o Francisco, ao Dr. Everton, presidente da OAB, não está presente, mas esteve lá na prefeitura há uns 10 dias tratando de uma pauta da advocacia douradense, mas que esse é um trabalho que conta com a nossa parceria. Né? O poder público, nesse momento, não pode se omitir, muito pelo contrário, deve incentivar, e esse é o comportamento que nós temos tido, que eu tenho tido, que o Clériston, que acompanhou todo esse trabalho aqui, em nome da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, para que a gente pudesse chegar nesse momento, né, com um papel determinante da Câmara Municipal. Também quero aproveitar a oportunidade para saudar os vereadores Sérgio Nogueira, que é líder do nosso governo na Câmara, o vereador Marcelo Mourão, que tem nos ajudado a mostrar e apontar caminhos. Porque hoje, quando o Silvio vem aqui e apresenta, Marcelo, o Desenvolve Dourados, que nós já fizemos em outras oportunidades para o segmento da sociedade, para outros segmentos, de maneira geral, isso teve um início também. Lá em abril de 21, quando nós submetemos a nossa vontade de captar o recurso junto ao Fomplata para o banco, a gente precisava, lá atrás, de autorização legislativa. E mesmo no momento mais difícil da pandemia, a Câmara Municipal atendeu o nosso chamado e aprovou a autorização. Passou um ano e meio, 10 de outubro do ano passado, estávamos em Brasília assinando o contrato. E ainda tem muita coisa. O contrato prevê investimentos na ordem de 50 milhões de dólares, com 40 financiados e 10 milhões em contrapartida. E essa contrapartida é oferecida das mais diferentes formas, desde uma desapropriação para passagem de uma rua, os projetos executivo complementares das obras que vão ser licitadas, tudo isso conta para a contrapartida, porque é investimento previsto no programa. Mas como esse projeto vai acontecer, ainda há muito espaço para debate e para colocação. Conversava outro dia com o Silvio, nós temos nós ouvimos especialistas de Maringá, ouvi especialistas, pessoas que eu conheço que trabalham em outros lugares, sobre como absorver, por exemplo, uma ciclovia, tanto na Marcelino, quanto na Weimar, quanto na Joaquim. Mas vai chegar o momento que nós vamos ouvir a sociedade antes de finalizar o projeto, para entender e qual a melhor forma de ouvir a sociedade, se não de maneira organizada, junto de um conselho, em que as pessoas possam opinar e ter a sua voz ouvida, que é fundamental que a gente faça isso. Na palavra de Deus, em Provérbios, tem uma passagem que eu gosto muito que diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Né? Eu não estou disposto e nem quero ser o dono da verdade, nem o pai das coisas. Eu creio, doutor Juliano, que a gente pode fazer muita coisa juntos. E a sociedade, comprando essa ideia, ela vai passar por mim, por quem me suceder, por quem suceder meu sucessor, por quem suceder o sucessor do meu sucessor, porque isso passa a ser um projeto da cidade. Essa passa a ser uma pauta comum do investimento público, mas norteado pelo papel que a sociedade civil organizada pode fazer. É isso que eu vim dizer para vocês essa noite. Nós estamos totalmente dispostos a ouvi-los, a partilharmos as decisões, para que a gente possa encontrar nessa multidão de conselheiros a melhor proposta, o melhor caminho a se seguir naquilo que compete a cada um de nós. Então, quero agradecer muito a essas três entidades, presidente Paulo, a sede, o SESCOM, a OAB e as mais, talvez, 100 pessoas que estão aqui, mas as que passaram por aqui durante o dia de hoje, que passaram aqui ontem, para, junto com a Márcia e com o Silvio, entender um pouco mais esse conceito. Eu acho que isso é fundamental para que nós possamos crescer enquanto sociedade e qualquer coisa que, eventualmente, daqui 10, 15 anos, quem estiver no cargo de prefeito quiser fazer, que for fora
do que o conselho entenda como necessário, a sociedade se reúne e fala, por favor, acho que isso não é o melhor caminho para a cidade. Mas isso precisa, Silvio, ser embrionado, como foi embrionado lá em Maringá, em 96, e a gente possa aqui hoje experimentar dessa bem-sucedida experiência, né? Eu já disse para o Silvio várias vezes, aqui em Dourados a gente olha muito, né? As pessoas sempre falam porque Maringá é uma cidade maravilhosa, um dos melhores lugares para viver no país, mas isso não foi da noite para o dia, né? Uma cidade não amanheceu ruim e amanheceu boa num sentido simplista. Isso foi uma construção de gestões sucessivas compartilhadas com a sociedade civil. E por que não nós não fazermos isso aqui também? Então, convidados que foram pelas associações, eu vim aqui para dizer isso. Contem com a gente, a prefeitura tem total interesse em ouvi-los e juntos encontrarmos bons caminhos. Agradecer ao Silvio, que tem sido um amigo aí presente aqui em Dourados, né? Tem sido bastante participativo aqui na sede, nas ações do Sebrae, com a gente na prefeitura, que vocês que já o ouviram sabem que ele tem uma experiência acumulada, mas muito mais do que isso, né? Eu disse para ele uma vez, a humildade de compartilhar o conhecimento. Está cheio de gente que sabe um monte de coisa aí, mas quando senta para falar, parece que quer dar aula para Deus. E o Silvio tem a humildade que poucas pessoas têm para sentar, compartilhar e nos ajudar a encontrar caminhos. Obrigado por essa parceria com as entidades, com a sociedade civil, mas principalmente pessoalmente, cada um de vocês que se dispõe de um pouquinho do seu tempo, né? Já nesse horário 7h15, todo mundo podia estar em casa, enfim, desfrutando do seu tempo com a família, porque esse trabalho ele exige um pouco de doação, de tempo, que hoje é o ativo mais valioso que todos nós temos, e de também outras ações de tempo, de recursos financeiros que as entidades acabam provendo. Então, isso é sempre um desafio e eu estou pronto para que a gente possa enfrentá-los ombreado. Muito obrigado. O evento é sobre a coordenação do consultor nacional do Sebrae, Silvio Barros, engenheiro civil, com foco na área sanitária e ambiental. Começou suas atividades profissionais no Amazonas como chefe do Núcleo de Proteção ao Meio Ambiente. Foi prefeito de Maringá por 2 gestões, 2004 e 2008. Prefeito empreendedor do Paraná, foi secretário de Estado de Turismo no Amazonas e no Paraná. Também foi secretário de Planejamento e Coordenação Geral e, posteriormente, secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná. Atualmente, é consultor em sustentabilidade e em governança colaborativa pela empresa Solução Consultoria. Em nome da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, agradecemos a presença de todos. Fiquem agora com Silvio Barros. Uma excelente palestra a todos. Boa noite. É um prazer a gente poder estar aqui com vocês novamente. Estou vendo aqui vários rostos semelhantes, pessoas que eu já vi hoje, ontem. Tem bastante gente aqui que já escutou pelo menos um pedaço do que a gente vai colocar, mas eu agradeço o privilégio que a gente está tendo, que nos é oferecido aqui pela Associação Comercial. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui. Falo em meu nome, em nome da Márcia também. E obrigado, prefeito, pelas suas palavras. Isso aumenta a nossa responsabilidade, mas é muito importante, e eu comentei com alguns de vocês que estiveram aqui nos dois últimos dias, que vocês estão vivendo um momento muito especial. Um momento em que a sociedade se organiza, se prepara para um desafio importante, um momento de empoderamento, né, da sociedade, e um momento em que a prefeitura está disposta a compartilhar decisões de gestão com a comunidade que se prepara, se organiza para isso. Então, ouvimos aqui o testemunho do prefeito, ouvimos a colocação do Paulo, e o que nós vamos conversar aqui hoje é mais ou menos o que já falamos nos 2 dias anteriores, um pouquinho mais completo,
mas sobre esse desafio de sociedade civil assumir responsabilidade. Não é apenas assumir a responsabilidade, mas é assumir também compromisso de levar adiante um projeto de futuro para Dourados. A gente vai conversar aqui sobre isso, sobre o papel da sociedade civil organizada no futuro da cidade. Então, a gente vai começar fazendo uma observação aqui. Desde que eu sou criança, eu escuto falar que o Brasil é o país do futuro. Alguém aqui já escutou essa frase? Até aí está tudo certo. O problema é que esta frase, na verdade, era o título de um livro escrito por um austríaco em 1941. Ou seja, o Brasil já é o país do futuro desde 1941. O problema é que a gente continua sendo o país do futuro. Isso é que não está funcionando direito. Essa é a parte que não está boa. Porque quando é que a gente vai chegar no lugar que a gente precisa? Nós vamos continuar sendo o país do futuro até quando? Para mim, esta frase, o Brasil é o país do futuro, ela é traduzida como ainda não está bom. Dá para ficar melhor. É isso que eu interpreto quando eu escuto essa frase. Quer dizer, está tudo muito bacana e tal, mas dá para ficar melhor. Mas ficar melhor quanto? Quanto melhor? Em que vai ficar melhor? E aí a gente traduz isso para a realidade das nossas cidades e, tratando especificamente de Dourados, a pergunta é: como é a Dourados que a gente gostaria de ter? Se tem coisas na cidade hoje que eu não estou satisfeito, que eu acho que não está bom, como seria para ficar bom? E quanto que a gente tem que melhorar em cada área que não está bom? Então, se eu perguntasse para vocês, como vocês gostariam que Dourados fosse em 2035, não ia ser fácil de responder. Não é uma tarefa fácil. Dá trabalho. Primeiro, porque você tem que levantar qual é o estado da cidade hoje, como você gostaria que estivesse e como é que a gente faz para sair daqui para chegar lá. Então, não é fácil de responder isso. Se alguém quiser levar a sério essa pergunta, vai ter muito trabalho para responder. Vai levar tempo, é um negócio complicado. Então, como é que a gente prepara uma cidade para chegar onde a gente quer? E nós vamos fazer uma avaliação aqui de alguns aspectos interessantes. Vamos fazer um exercício conjunto, intelectual, de como a gente gostaria que estivesse a cidade de Dourados em 2030. Vamos usar 2030 como referência, porque a ONU usou a Agenda 2030 como o ponto onde o mundo quer chegar. Para isso, já existem objetivos, metas e indicadores de como seria o ideal para o mundo estar em 2030. E esse ideal não é só assim um lugar confortável. Esse ideal é mais complexo do que isso. Quando a ONU ouviu mais de 3 milhões de pessoas, de liderança no mundo, para elaborar a Agenda 2030, durante 3 anos, foram consultados 3 milhões de pessoas para poder elaborar a Agenda 2030. Eles estavam tratando de algo que permite a sobrevivência da raça humana, do ser humano, nesse planeta aqui. Então, esse negócio é sério, isso é uma coisa muito importante. Então, eles prepararam aquela agenda, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas nós, pelo menos, sabemos para onde estamos indo. E a gente tem indicadores para saber onde que a gente está hoje e onde que seria o ideal para a gente chegar. Então, vamos lá. Quem aqui desse ambiente não usa o WhatsApp? Levanta a mão aí. Quem que não usa o WhatsApp? Todo mundo usa, né?
O WhatsApp mudou sua vida? Mudou, né? Não mudou só a sua vida, pessoa física, mudou muito a pessoa jurídica. Até a chegada do WhatsApp na nossa vida, as companhias telefônicas ganhavam muito dinheiro com o telefone interurbano. Vocês lembram como era a conta do telefone interurbano? E hoje? Zero. Não fatura um centavinho sequer. Foi uma mudança importante que mexeu com a vida da gente como pessoa física e mexeu com a vida de grandes corporações no mundo. Foi preciso adaptar uma porção de coisa, mas mudou a nossa vida. Mas espera um pouquinho. Quanto tempo faz que o WhatsApp foi inventado? 12 anos só. Gente, já faz 20 anos que eu ganhei eleição para prefeito. A gente pensa que 20 anos é um tempo comprido, né? Já faz 20 anos que eu ganhei eleição. Então, é muito rápido esse processo. O WhatsApp mudou a vida do mundo em 12 anos. Mas eu quero mostrar um negócio para vocês. O metaverso vai mudar a nossa vida mais do que o WhatsApp e mais rápido do que o WhatsApp mudou. A gente vai ficar dependente desse negócio aí, do jeito que a gente é dependente do WhatsApp, numa velocidade muito grande. Então, quando a gente fala em planejar o futuro de uma cidade, a cidade que a gente gostaria de ter, nós temos que lembrar que esse futuro não é o que nós vivemos hoje. É outra coisa. É um outro mundo. É uma outra realidade. E a gente, para fazer um planejamento de longo prazo, precisa trazer essa realidade como parâmetro para aquilo que nós vamos projetar. Nós temos que considerar esses elementos no nosso planejamento de longo prazo. Por exemplo, eu estava agora recentemente, em março, final de março, eu fui dar uma palestra no Congresso Mundial de Cidades Inteligentes, de Smart Cities, lá em Taiwan, do outro lado do mundo. E no painel que eu estava falando, tinha um cara da prefeitura de Seul. E ele fez uma palestra depois da minha. Ainda bem, porque se ele tivesse feito antes, eu não tinha nem coragem de levantar. Porque eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei lá uma opção de coisas, depois a hora que o cara foi falar, eu digo, gente, eu estou muito na idade da pedra mesmo, né? Olha só o que esse cara estava mostrando. A prefeitura de Seul, isso é um slide da apresentação dele. A prefeitura de Seul ganhou um prêmio da revista Time de melhor invenção do mundo em 2022 com um projeto de metaverso da prefeitura. A prefeitura, usando o metaverso para fazer planejamento urbano, ainda ganhou um prêmio mundial de melhor invenção do mundo. Mas isso já foi o ano passado. Não é que vai acontecer, já aconteceu. Então, nós estamos falando de uma evolução muito rápida. Se a gente nem sabe direito o que é metaverso, mas pelo menos nós temos um benchmark para fazer com quem sabe, está usando e está se dando muito bem. Mas isso aqui não é o pior. O outro slide da palestra dele me deixou ainda mais chocado, que é esse aqui. A prefeitura de Seul está usando o ChatGPT, gente. Esse negócio do ChatGPT nasceu faz 6 meses, 8 meses só. E eles já estão usando na prefeitura para poder encaminhar a solução para os problemas do município. Olha a velocidade que essas coisas estão andando. Então, de fato, nós temos que considerar que o planejamento estratégico de futuro para a nossa cidade, para qualquer cidade, tem que pensar nesse mundo aí. Não é no mundo que nós vivemos hoje. É nisso aí. Lá nesse mesmo evento, tinha um stand que chamou minha atenção, porque, primeiro que ele era bonito, mas ele estava tratando da próxima economia. E a pergunta é, o que é a próxima economia? Eu olhei esse negócio e falei, cara, agora fiquei curioso. Aí eu entrei lá no stand para ver o que é a próxima economia. A próxima economia é a economia net zero. Neutralidade de carbono. São as atividades econômicas que neutralizam, sequestram todo o carbono que elas emitem. Moral da história, as empresas que não souberem, não puderem fazer isso,
vão ficar fora do mercado. Elas não farão parte da próxima economia. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui, que são empresários. A sua empresa, como é que está nesse negócio? Está preparada para continuar viva na próxima economia ou vai morrer? Porque tem que começar a pensar como é que eu neutralizo as emissões de carbono do meu negócio. Porque esse é o foco da próxima economia. Nessa mesma linha, a revista Fortune americana publicou uma matéria dizendo que 40% das 500 maiores empresas do mundo não existirão em uma década. E aí é importante a gente entender por que 40% das maiores empresas do mundo não vão existir. O que vai acontecer? Então, tem várias coisas que vão acontecer. Tecnologia vai mudar, e alguns negócios não vão mais estar dentro do cenário. A neutralidade de carbono vai tirar muita gente do negócio. Então, tem alguns fatores que vão fazer com que essas empresas desapareçam. E quando essas empresas desaparecerem, nós estamos falando das 500 maiores empresas do mundo. Então, elas estão espalhadas lá pelos Estados Unidos, pela Europa, pela China, pelo Japão. Mas quando eles desaparecerem lá, vai sobrar problema para nós aqui, na nossa cidade. A gente aqui vai ter problema. Porque essas decisões, essas empresas são globais. E existem alguns negócios aqui que funcionam até atendendo clientes, fazendo assistência técnica de algumas dessas empresas, ou revendendo o produto deles. E a hora que eles quebrarem, como é que vai ficar quem está aqui? Quando a Ford, através dos seus acionistas lá em Detroit, resolveu fechar a fábrica do Brasil, mexeu no seu bolso? Mexeu no bolso de muita gente. Todo mundo que tem carro Ford já sentiu na hora o impacto. Mas oficinas, lojas de autopeça, revendedoras, todo mundo vai sentir. E nem quebrou, ela só tomou uma decisão de fechar o negócio no Brasil, só isso. Então, imagine 200 das maiores empresas do mundo fechando as portas. Alguém tem que analisar, gente, o tamanho do impacto que isso tem na nossa realidade, na nossa cidade. E a gente tem que analisar também o outro lado dessa moeda. As 500 maiores empresas do mundo vão continuar existindo. Essas 200 vão sair e outras 200 vão entrar. Como que a nossa cidade está preparada para fazer negócio com as 200 que vão entrar? Que tipo de empresas são essas? Como que elas vão poder gerar emprego, renda, pagar imposto aqui na nossa cidade? Alguém tem que pensar nessas coisas. Essa frase foi dita pelo Sheikh Yamani há mais de 20 anos atrás, numa das crises do petróleo. E virou manchete no mundo inteiro. Talvez alguns de vocês se lembrem disso, porque a imprensa explorou bastante. Ele era o ministro do petróleo da Arábia Saudita, o país que mais produz petróleo no mundo. E o que ele falou? Que a idade da pedra não acabou porque faltou pedra. Do mesmo jeito que a era do petróleo vai acabar antes de acabar o petróleo. Ainda vai ter petróleo aí, mas as pessoas não vão querer mais usar petróleo. Isso é neutralidade de carbono, isso é o compromisso global de redução das emissões. Então, ainda vai ter petróleo, mas ninguém mais quer petróleo. A Arábia Saudita, portanto, como ficou rica por causa do petróleo, tem que pensar no que fazer. E se vocês tiverem curiosidade, depois os que quiserem ver, entra lá no Google e escreve lá Saudi Arábia 2050. E vocês vão ver o projeto do governo saudita para, a partir de 2050, não usar mais petróleo. Se alguém quiser comprar, eles vendem, mas eles não vão usar mais. Eles não têm intenção nenhuma de continuar usando petróleo. A economia do país vai viver de outras coisas, mas não mais de petróleo. Então, essas coisas estão na nossa frente. É isso que está no cenário aí para frente. Uma das coisas que vai bombar é a bioeconomia.
Isso é um dos segmentos que vai ter muito desempenho, vai ter muito resultado no mundo. Mas o que a bioeconomia pode mexer com a cidade de Dourados? Com a região, com o município de vocês, com o Mato Grosso do Sul? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou mostrar umas coisinhas para vocês aqui. Não se assuste comigo, não. Não sou eu que estou falando. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou mostrando para vocês que a fonte não é minha. Então, vocês não precisam ficar com receio de que o Silvio está inventando coisa. Fiquem com receio de vocês acreditarem ou não no que o mundo está falando. Mas olha só isso aqui. Carne sem vaca, ovos sem galinha. Essa é a biotecnologia que vem por aí. Né? Aqui é o maior estado, o Mato Grosso do Sul é o maior produtor de proteína animal do Brasil. E é um dos maiores do mundo. Não é isso? Carne para vocês aqui é um produto bacana, né? Importante. Eu conheço várias cidades aqui do estado onde eu dou mentoria. Tem várias cidades do estado do Mato Grosso do Sul onde o maior empregador é a JBS. É quem gera mais emprego no município. Então prestem atenção nisso aqui. Isso que vocês estão vendo aí é carne cultivada. Nunca foi boi na vida. Isso é multiplicação de célula. O cara pega uma célula tronco de uma picanha e multiplica até virar uma picanha. Daí assa e come. Mas nunca foi boi. Nunca foi para o pasto. Nunca tomou água, nunca comeu capim. Não foi para o abatedouro. Não foi transportado em caminhão de boiadeiro. Entendeu? Nunca foi boi, mas é carne. E é carne de boi. Com gosto de boi, com cheiro de carne de boi, com textura de carne de boi, mas nunca foi boi. Aí você fala assim, pô, mas isso é uma insanidade. Isso é uma loucura, né? Isso aí não pode ser verdade. Olha a matéria lá. Uma startup israelense arrecadou 11 milhões de euros para se tornar a primeira do mundo a vender essa carne cultivada. Arrecadou 11 milhões significa o quê? Que ela foi procurar investidores para poder desenvolver essa tecnologia, construir um laboratório e começar a fabricar carne cultivada, não é isso? Olha quem foi um dos investidores deles. Que tal? Conhece? Já ouviram falar? Vocês acham que a BRF ia pegar 2,5 milhões de dólares e botar num saco sem fundo ou numa conversa fiada? Será que os acionistas, os técnicos da BRF não fizeram uma análise primeiro para saber se valia a pena botar esse dinheiro lá? Então, na realidade, nós estamos falando de um negócio que é muito importante para a economia do estado do Mato Grosso do Sul, mas que em 5 anos provavelmente estará no mercado. 5 anos. Nós não estamos falando de 2030. É antes. E aí você fala assim, não, tá bom, tudo bem, pode ser até que seja verdade, mas isso ainda está muito longe da gente. Então dá uma olhada nisso aqui. Quem vai ser o maior produtor do mundo de carne cultivada? A JBS. A mesma que emprega um monte de gente aqui. Que daqui a pouco vai estar nessa fábrica aí, eles estão investindo 46 milhões de dólares e vão fabricar 1.000 toneladas de bife por ano que nunca foi boi. Vai chegar um momento que a própria JBS não vai precisar mais de abatedouro, não vai precisar de pecuarista, não vai precisar de caminhão boiadeiro, não vai precisar de engorda de gado, nada dessas coisas. E vai continuar sendo o maior fabricante e o maior vendedor de carne do mundo. Agora eu pergunto para vocês, isso tem alguma coisa a ver com o futuro de vocês? Então, o que resta é você não acreditar, né? Fazer que nem um avestruz, mete a cabeça num buraco e pronto, acabou o problema. Não interessa o que está acontecendo aí, eu não estou vendo nada. Essa é uma das alternativas.
Eu não sei se é a melhor alternativa, mas é uma das alternativas. E eu conheço várias pessoas que, quando eu falo isso aqui, falam assim, eu não acredito nesse troço. Tá bom, tudo bem. Agora, no mês de setembro, na primeira semana de setembro, o SEBRAE, do Mato Grosso do Sul, está levando uma missão técnica para Israel, com prefeitos aqui do estado, com algumas pessoas da economia do estado do Mato Grosso do Sul, lá na fábrica para experimentar essa carne aí, para ver se esse troço tem gosto de boi mesmo. Então a gente vai lá. São 25 pessoas que o SEBRAE está selecionando para ir lá em Israel para ver se esse negócio é verdade. E se realmente essa picanha pode substituir aquela que a gente está acostumado aqui. Eu não vou poder dar palpite porque eu sou vegetariano, eu não como carne, mas algumas pessoas que vão fazem questão de experimentar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Lep Farms, que é a empresa que faz isso, está fazendo carne de gado, de peixe e de frango. Com a mesma tecnologia. Multiplicação celular. Bom, a gente, por conta do SEBRAE, nós estamos fazendo isso porque a gente pode continuar não querendo acreditar, ou a gente vai lá e vê o negócio e fala assim, bom, é melhor eu começar a me espertar e ver como é que a gente vai lidar com essas coisas no futuro. Porque vai chegar. Em algum momento vai chegar. A robótica vai eliminar 800 milhões de empregos no mundo. E alguns milhares desses empregos estão aqui na cidade de vocês. Pessoas que vão ceder o espaço para a robótica. Lembrando que nós não estamos falando de robôs. Não é fábrica que tem aqueles robôs lá, que uma maquininha que pega as coisas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, por exemplo, do supermercado, onde tem uma máquina que substituiu a moça que estava no caixa. Você faz suas compras, passa no leitor de código de barra, põe seu cartão na máquina e vai embora. É disso que a gente está falando. Essa moça que perdeu o emprego no supermercado, aqui em Dourado. E vocês acham que isso vai aumentar ou vai diminuir? Claro que vai aumentar. Daqui a pouco vai ter 1 ou 2 caixas físicos e o resto é tudo automático. E aquele mundaréu de gente que trabalhava lá, o que aconteceu? Para onde eles vão? O que eles vão fazer da vida? Então, são preocupações que a gente precisa ter. Isso vai acontecer no mundo e como é que isso impacta a nossa cidade? De que forma nós precisamos lidar com isso? É isso aí. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Vai chegar na zona rural também. Essas máquinas já estão sendo vendidas no Brasil. Colheitadeira e plantadeira que não tem nem a cabine mais. Porque já que não tem motorista mesmo, para que fazer a cabine? Ela faz tudo sozinha. Trabalha 24 horas por dia e o Ministério Público não exige o banheiro químico para essas máquinas. Não, porque não é incômodo isso para o fazendeiro? Quem é fazendeiro aqui sabe. Né? Você tem que botar lá o banheiro químico no meio da plantação lá para poder atender a regra. Mas espera um pouquinho. Quanto vocês acham que ganha um operador de uma colheitadeira? Ele não é dos salários mais baixos, não, gente. Não é salário baixo, não. E tem várias pessoas que vivem disso, operam essas máquinas. O que vai acontecer com eles? Não é? São pessoas qualificadas, o cara sabe operar um computador. Essas máquinas são computadores. Ele está qualificado, ele é tecnicamente preparado. Só que ele passou a ser desnecessário. Não precisa mais dele. Quando a gente fala, não, mas tudo bem, isso aí ainda é longe da nossa realidade. Não é. Esse caminhão aí, ó, é um caminhão sem motorista, usado em colheita de cana. Só que esse caminhão foi desenvolvido no Brasil. Não é coisa lá de fora que chegou aqui. Foi desenvolvida, para ser bem sincero para vocês, lá na minha cidade, lá em Maringá. Uma usina de açúcar e álcool de Maringá
fez uma parceria com a Volvo e desenvolveu um caminhão para colheita de cana que não precisa de motorista. Aí, como os donos da usina são amigos da gente, eu estava conversando com eles, escuta, mas por que esse luxo todo? Vocês não são muito abusados, não. Para que esse negócio de caminhão sem motorista? Não faz sentido isso. Ele falou, faz muito sentido. Nós temos 6 usinas de açúcar. E a cana brota do talo que ficou lá na terra. E na hora que o caminhão está passando, se o cara desviar a atenção, ele passa em cima do talo. Sabe quanto isso representa na produção de cana? Quase 10% da safra. É muito dinheiro. O caminhão sem motorista não erra nunca. Ele nunca vai passar em cima do talo da cana. Sabe o que representa isso no faturamento da empresa? Então, nós não estamos fazendo isso porque a gente quer esnobar ninguém, não. É uma questão de sobrevivência, necessidade. Agora, quando que a gente pensou que a robótica ia substituir motorista de caminhão no Brasil? Nós estamos falando de um negócio que foi inventado aqui. No dia que eles lançaram esse caminhão, lá em Maringá, eles fizeram uma demonstração. Vieram jornalistas de 60 países para ver o lançamento do caminhão. Você sabe o que é isso? 60 países mandaram jornalista para ver o lançamento de um caminhão que vai revolucionar o mundo. Porque esse problema não é só no Brasil. É no mundo todo. Então, por mais que a gente pense que essas tecnologias todas estão muito longe da nossa realidade, nós estamos enganados. Nós estamos enganados. Já está acontecendo, está no nosso nariz. A economia digital está aí, e quem hoje não trabalha com computador não consegue nem oficina mecânica, posto de gasolina, tudo tem computador. Então, é uma economia diferente. O mundo está avançando muito. Em 1920, há 100 anos atrás, o carro top de linha que existia era esse Calhambeque aí. Esse era o carro mais sofisticado que existia no mundo. Passou 100 anos, a gente tem um carro completamente diferente. Esse dia um amigo meu estava me mostrando o carro que ele comprou para a mulher dele. E aí eu entendi por quê. Ele comprou o carro e falou assim, vem cá, que eu vou te mostrar uma coisa. Aí tinha uma vaga de estacionamento, ele parou o carro na fila dupla e falou, agora desce. Eu desci e ele desceu também. Aí apertou um botão na chave e o carro estacionou sozinho. Eu falei, cara, é mesmo, é? Ele falou, por isso que eu comprei para minha mulher esse carro. Mas, gente, nós estamos falando de uma coisa que está aí, gente, está no mercado. Eu vi o carro estacionar sozinho. Eu vi, eu estava lá do lado, eu falei, não é possível uma coisa dessa. E ele vai, volta e tal, vira o volante e para. E não é de ouvido, não, ele não fica batendo nos outros carros, não. Ele faz direitinho o negócio. Então, essa é a evolução que aconteceu na indústria automotiva. E na indústria do telefone foi a mesma coisa. O telefone, há 100 anos atrás, ainda era de manivela. Eu não sou muito velho, mas eu ainda tive que declarar linha telefônica no imposto de renda, gente. Vocês lembram disso, não lembra? Tinha que declarar o telefone no imposto de renda como bem imóvel, patrimônio. Então, olha o que é o telefone hoje. É um computador de bolso que a gente nem consegue usar tudo que ele oferece. Então, a evolução do mundo está muito grande. E a gente tem que se preparar para essa realidade. No entanto, olha o que aconteceu com a sala de aula onde a gente prepara as pessoas para esse mundo. Não aconteceu nada. É isso, não aconteceu nada. Em 100 anos continuou igual. O que vocês acham disso? Vai dar certo esse negócio? Não está esquisito isso? Não tem muito como dar certo isso, não. Como é que a gente prepara essas crianças que hoje estão na escola municipal e que daqui em 2030, daqui 7 anos, elas estão entrando no mercado de trabalho? Mas elas foram preparadas desse jeito aí? Como a gente fez há 150 anos atrás?
Eu estou achando que isso não vai dar muito certo, não. Agora, quanto que a gente precisa mudar? O que precisa mudar na educação? Então, isso tudo faz parte do planejar o futuro. Se a gente quer uma cidade realmente melhor, integrada, economicamente desenvolvida, socialmente justa, ou a gente se prepara para este futuro, ou nós vamos errar o alvo. É isso, nós vamos dar um tiro errado. Então, temos que pensar em algumas coisas importantes. Por exemplo, a Deloitte fez uma pesquisa e concluiu que 62% dos millennials, dos jovens da virada do século, não querem ter carro. Eles não pretendem ter carro. E aí, se a gente olhar os dados do Denatran, a gente vai ver que a curva de jovens que completam 18 anos e tiram carteira de motorista está embicando para baixo. Cada vez menos. Eu lembro que eu fiquei esperando dar o horário dos meus 18 para tirar a carteira. Fiquei desesperado para tirar a carteira de motorista. Os jovens agora não estão preocupados com isso, não. Ele apenas não está interessado nisso. Ele só não quer ter carro, como também não quer nem aprender a dirigir, porque ele não pretende ter carro mesmo. Então, nós estamos falando de dados que não são contestáveis, gente. É o dado do Denatran. Entra no site deles e veja. Não adianta você dizer que eu não acredito. A realidade é essa. O carro elétrico vai chegar? Não vai ter carro elétrico aqui daqui mais tempo, vai ter bastante, não vai? E as pessoas vão carregar o carro aonde? Veja bem, quando a gente fala que tem gente que não vai querer ter carro, nós temos que lembrar do mercado imobiliário. Um jovem que hoje tem 20 e poucos anos e que não quer ter carro, e daqui 5 anos ele tem grana para comprar um apartamento, por que ele vai querer comprar um apartamento com garagem? Qual a lógica que tem isso? Quanto custa uma garagem? Ele não quer comprar um carro, um apartamento com garagem, porque não tem carro. Ele não tem nem vai ter. Então, ele quer um apartamento sem garagem, que é mais barato, que ele pode comprar, vai ter um apartamento melhor, mas não vai precisar gastar numa coisa que não vai usar. Mas por que as prefeituras continuam exigindo no Código de Obras que os apartamentos, os prédios novos tenham vaga de garagem? Por que é obrigatório? Não faz muito sentido isso. Então, no Brasil já tem várias cidades que eliminaram a obrigatoriedade. Começou por São Paulo, não quer mais. Não vai mais ter carro, obrigação de fazer. Você já vai onde? Gente, o prefeito tem um outro compromisso, ele já tinha avisado antes, então muito obrigado, Alain, pela sua presença e obrigado pelo apoio. Essas coisas precisam se ajustar. A legislação de edificações do município precisa avançar de acordo com o mundo. E a mesma coisa em relação ao carro elétrico. Nas cidades, nos lugares onde tem muito carro elétrico, eles chegaram à conclusão de que 60% dos carregamentos da bateria são feitos em casa ou no escritório. E 40% é feito na rua. Mas em qual rua? Não é qualquer rua. E na rua, em que quadra da rua que é o lugar certo para colocar o eletroposto? Isto é científico, não é aleatório. Isso é científico. Alguém tem que estar pensando nisso. Alguém tem que estar bolando esse negócio, tem que estar identificando onde que a gente vai colocar essas coisas, porque senão daqui a pouco não vai ter como o cara carregar o carro. E, obviamente, que um prédio, que a prefeitura esteja aprovando hoje o projeto para fazer um prédio de classe média, alta, por aí, e a prefeitura não exige que o prédio tenha carregador, tenha eletroposto, e o dono do prédio não quer gastar para fazer o eletroposto, o que ele está dizendo para as pessoas que pretendem ter carro elétrico? Que eu não quero que você compre o meu apartamento. Você não me interessa como cliente. É isso, esse é o recado. Então, a gente vai precisar resolver essas coisas, porque senão a cidade vai ficar para trás. Esse é o cenário do futuro, esse é o mundo do futuro. Prédios sustentáveis. A Universidade de Harvard e a FGV
Fizeram um estudo para o mercado imobiliário e chegaram à conclusão de que um prédio sustentável é mais vantajoso, dá mais dinheiro, dá mais retorno do que um prédio convencional. Um prédio que gera energia, que tem eficiência hídrica e daí por diante. Ora, se para o privado, que hoje é dono do prédio, amanhã ele pode vender, é um bom negócio fazer um prédio sustentável, por que para o setor público, que vai ser dono do prédio a vida inteira, isso não é obrigatório? É uma pergunta interessante. Se a prefeitura vai ser dona da escola, do posto de saúde, do centro de lazer, do centro esportivo, a vida toda, por que não é obrigatório que os prédios sejam sustentáveis? Devia ser, né? Aí, quando eu fui prefeito, eu resolvi fazer licitação só de projetos sustentáveis. E o Ministério Público e o Tribunal de Contas impugnaram todos os meus editais. Naquela época, a alegação deles é de que eu estava cerceando a competitividade, porque eram poucos escritórios de arquitetura que sabiam fazer um projeto sustentável. Então, que eu estava atrapalhando a competitividade do mercado de arquitetos. Eles escreveram isso, assinaram e impugnaram meus editais. Pode uma coisa dessa? Então, qual é o problema? O prédio sustentável está errado? Não, é a falta de profissionais qualificados para fazer projeto que está errado. Isso é que a gente tem que consertar. Como que a nossa cidade vai preparar isso nas suas universidades, nas suas instituições de ensino, preparar profissionais para poder fazer esse tipo de projeto? E mais uma coisa, as pessoas falam assim, não, mas o Brasil ainda está muito atrasado nessas coisas, isso aqui vai demorar para chegar aqui. É o contrário, é o oposto. O primeiro prédio do mundo certificado zero água é brasileiro. Do mundo. Ninguém fez um prédio zero água antes da gente. E em todos os prédios certificados para sustentabilidade do mundo inteiro, o prédio que tem a maior pontuação também é brasileiro. O prédio mais sustentável do mundo é brasileiro. Então, saber fazer, nós sabemos. Nós temos conhecimento para isso. Nós temos know-how para isso. O que está faltando? Aí as pessoas falam assim, não, mas o problema é que custa muito caro. Fazer um prédio sustentável custa muito caro. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, é o mesmo preço do prédio convencional. O valor é igual. E eu não estou inventando nada, estou afirmando para vocês que é igual. Esse prédio aqui, primeiro do mundo, certificado zero água. E ele é certificado platino, no LEED Platino, como prédio sustentável. Ele foi feito com o mesmo orçamento original do projeto, que era uma construção convencional. Mesmo orçamento, custou a mesma coisa. O Sebrae organizou agora, no mês de março, uma missão técnica para Curitiba, para o Congresso de Cidades Inteligentes, e a gente fez algumas visitas técnicas. Tinham 13 prefeitos lá com a gente, e vários empresários, vários secretários municipais. E nós fomos visitar algumas coisas. A gente foi visitar um hospital, chamado Erastinho. Depois vocês entram no Google lá e olham, o Hospital Erastinho de Curitiba. Foi o primeiro hospital da América do Sul certificado para sustentabilidade. E foi o primeiro hospital de todo o continente sul-americano certificado não só para construção sustentável, mas para bem-estar, que é a certificação WELL, que eles chamam. E o superintendente do hospital é um hospital filantrópico. Eles têm que pedir dinheiro para fazer a obra. O superintendente do hospital deu uma palestra para nós, para toda a delegação do Sebrae aqui do Mato Grosso do Sul, e mostrou a contabilidade e falou, nós fizemos o hospital, tínhamos um orçamento original para fazer um prédio normal, prédio convencional, nós fizemos esse hospital, que a gente visitou depois, todo sofisticado, ele gera 100% da energia dele, ele economiza água, até é bonito o hospital. Ele falou, nós conseguimos fazer esse hospital R$219 mil mais barato do que o orçamento que a gente tinha para fazer o prédio convencional. Gente, nós fomos lá, nós entramos no hospital, nós vimos. Ele mostrou toda a contabilidade para mim. Ou seja, essa conversa de que fazer prédio sustentável é mais caro é mentira. É mentira, isso não é verdade. O que está faltando? Falta competência
para fazer o bom projeto, para fazer o projeto que realmente funcione ao menor custo possível. Isso aí já não é qualquer um que faz. Aí realmente precisa ter uma qualificação especial. Isso aqui é um questionamento interessante. Tem um aplicativo da Google, que não funciona no Brasil ainda, vai chegar aqui. Você entra nesse aplicativo, ele abre, você coloca o nome da tua cidade, o endereço da sua casa, ele abre o Google Maps, e aí você clica na sua casa e ele vai te dizer instantaneamente quantas horas de radiação solar o seu telhado pega, qual é o tamanho, a área que no seu telhado que daria para colocar painel solar, e se você colocar o painel solar, quanto você economizaria de dinheiro. Ele faz isso num clique. Você clica lá, ele já te dá essa informação. Só que tem um detalhe importante. Essa é a parte que interessa aqui. Quando você abre o aplicativo e o telhado da sua casa aparece em amarelo ou em cor de laranja, significa que o seu telhado é bom para colocar sistema fotovoltaico. Mas quando você abre o aplicativo e o telhado aparece em roxo, quer dizer que o sol está para cá e o seu telhado está virado para lá. Então, não adianta você colocar a placa, porque ela vai ficar na sombra. Ela não vai produzir a mesma quantidade de energia. Então, não compensa fazer. E o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: aqui em Dourados hoje deve estar sendo construído casa, empresa, prédio público, deve estar sendo construído um monte de coisa hoje, agora. O telhado é roxo ou é amarelo? Não é uma pergunta interessante essa? É uma pergunta interessante, né? E se é roxo, por que é roxo? Onde foi que a gente errou? Será que foi na estética? O arquiteto olhou que achou que não ficava bom, o telhado virado para o outro lado, então fez ele virado para a sombra? Ou será que foi ignorância, não sabia, não pensei nisso? Mas o fato é que tem prédios sendo feitos hoje aqui em Dourados que nem que o dono queira botar um painel depois ele não vai conseguir. Nem que ele tenha dinheiro para gerar sua própria energia, não vai conseguir. Mas isso, gente, está fora da tendência de futuro. A tendência de futuro é energia renovável, é cidades autossustentáveis em energia, é o cara ter o direito de botar um painel lá e zerar a sua conta. Hoje em dia, quem já foi procurado aqui para fazer um sistema fotovoltaico na sua casa ou na sua empresa, qual foi o prazo de retorno do investimento que eles falaram para você? Quantos anos? 4, 5? Espera um pouquinho. Se for 5 anos, significa que 100% do seu capital volta em 5 anos. Você teve um retorno de quanto por cento ao ano? 20%? Isso é bom ou é ruim investimento? É bom investimento. É um bom investimento. Então, eu estou sendo privado de fazer um bom investimento porque alguém bolou meu telhado e colocou do lado errado. Mas que história é essa? E está tudo bem? Está tudo normal? Não está, gente. Desculpa, isso não está. Em algum momento, esse negócio aí devia estar até no Código de Obras. Mas o Conselho de Arquitetos devia estar articulando aí para os arquitetos pensar num jeito diferente de fazer prédio, de fazer casa, porque está errado fazer isso aí. Não está convergente com as tendências de futuro. Nós estamos enterrando lixo. Todas as cidades estão enterrando lixo. Acontece o seguinte: depois que você tira todo o reciclável que vai ser utilizado, aquilo que vai ser enterrado, ainda assim podia virar energia elétrica. Aquilo que a gente vai enterrar de qualquer jeito. Aqui no Brasil já tem tecnologia que permite que 1 tonelada de lixo que vai ser enterrado se transforme em 500 kW de energia elétrica. Só para a gente fazer um exercício. Pega a sua conta de luz, puxa aí pela internet, depois dá uma olhada na sua conta de luz e vê quanto que você paga no quilowatt. Aqui no Mato Grosso do Sul, que é mais caro do que no Paraná, não deve ser menos de R$1. Não deve ser menos de R$1. Ou seja, 500 kW de energia vale quanto? R$500. Lá na minha cidade, na famosa Maringá,
tem um aterro sanitário, a prefeitura paga R$ 100 por tonelada para enterrar o lixo da cidade. Presta atenção nisso. A prefeitura pega dinheiro da comunidade, do caixa da prefeitura, e paga R$ 100 para enterrar uma tonelada de lixo. Moral da história, nós estamos usando 2,5 milhões do orçamento público para enterrar 10 milhões. Eu estou pagando 2,5 milhões para o cara jogar terra em cima de 10 milhões. Mas tem cabimento uma coisa dessa? Não é esquisito isso, gente? Então, se nós sabemos que essas tecnologias vão continuar avançando, que elas vão continuar melhorando, nós temos que planejar o nosso futuro baseado nisso. Não é continuar enterrando lixo. O clima vai ser um problema sério para nós. Vocês tiveram problemas sérios no ano passado aqui, com uma enchente terrível, uma chuvarada danada, não foi? Como que a nossa cidade está preparada para isso? Como é que a cidade está se preparando para enfrentar fenômenos climáticos cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes? Vão acontecer com uma frequência muito maior. Isso também tem que estar no nosso plano de futuro. Afinal de contas, qual cidade que a gente quer? Eu acho que o que a gente quer é uma cidade que não tenha pobreza, que não tenha fome, que tenha saúde de qualidade para todo mundo, e tenha educação de qualidade para todo mundo, que tenha igualdade de gênero, que tenha saneamento. Não é isso? Isso aí são os ODS. É exatamente os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que já tem metas, já tem indicadores, o projeto está praticamente pronto. Como que a cidade de Dourados está alinhada com os ODS? Como é que está essa convergência? A verdade é a seguinte, tudo isso que eu falei para vocês até agora, quem está pensando nisso? Aqui em Dourados, quem está pensando nisso? Então, o que a gente está propondo aqui, que é essa reunião que a sede provocou, junto com outras entidades, é que a sociedade civil organizada comece a pensar no futuro da cidade alinhado com o que está acontecendo no mundo, para fazer uma convergência para essas coisas tudo dar certo. Comece a pensar nisso. Pessoas que têm experiência, têm bagagem, têm conhecimento, têm expertise, voluntariamente se disponham a ajudar a planejar a cidade para frente. Essa é a ideia. Constituir câmaras temáticas, para uma delas pensar em saúde, com as pessoas que trabalham na saúde, outra pensar em educação, com o pessoal das faculdades, das escolas, a educação do futuro, como é que vai ser? Uma outra câmara temática vai pensar em planejamento urbano, outra vai pensar nas questões do meio ambiente, do lixo, de uma série de coisas, de mudança de clima. E depois elabora um projeto para apresentar ao poder público como uma contribuição, como uma colaboração. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas dizem, pô, mas não era a prefeitura que tinha que fazer isso? Definitivamente, taxativamente, não. Não é a prefeitura. Não pensem que isso seria uma solução inteligente, porque não é. Se a prefeitura fizer um projeto de longo prazo, 10, 20 anos, qual é a garantia que a prefeitura tem de que esse projeto não vai ser descontinuado se um adversário ganhar a eleição? Qual é a garantia? Zero. Não tem garantia nenhuma. Então, esse projeto de longo prazo, que vai passar por várias gestões, ele não pode ser da prefeitura. Não pode ser. Porque não vai funcionar. Ele tem que ser da sociedade. É um projeto da comunidade. Ela elabora isso e ela oferece esse projeto como contribuição para o poder público. O que aconteceu lá em Maringá? A gente constituiu um organismo de governança colaborativa, fizemos uma proposta e aí apresentamos isso para a prefeitura. Antes de eu mostrar em detalhe o que aconteceu lá em Maringá, eu queria que vocês assistissem esse videozinho aqui. Dourados tem potencial? O que vocês acham? Tem potencial. Vocês têm certeza disso? Eu não senti muita firmeza, não, mas tem. Tá bom. Então, eu vou pedir para vocês olharem esse vídeo
e ver o potencial do protagonista do vídeo. Ele é muito rapidinho, só tem 20 segundos. Se demorar para prestar atenção, já acabou. Então, presta atenção no protagonista do vídeo, no artista principal. É fácil de você ver quem que é o artista principal, mas presta atenção nele e depois a gente termina essa conversa. Olha o potencial do vídeo. Potencial sem direção é perigoso. É perigoso. Se vocês têm potencial, para onde que esse potencial vai levar vocês? Para a boca do leão? Ou vocês vão definir isso com clareza e vai levar vocês para um lugar onde efetivamente se possa ter um bom resultado? Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: quem não sabe para onde vai nunca chega. É simples assim. Se a cidade não tiver um projeto de onde ela quer chegar, nunca vai chegar. Vai ficar dando volta e nunca chega. Então, precisa ter um projeto. Precisa ter um projeto de longo prazo. E este projeto tem que ter continuidade. Ele não pode ser interrompido a cada vez que troca o prefeito. Ele precisa continuar. Começou a obra, tem que terminar, ué. É dinheiro do povo. Não pode ficar parado no meio do caminho. Então, este projeto, para poder ter continuidade, ele não pode ter vínculo político. Ele tem que ter vínculo social. Ele tem que ser legitimamente representante do desejo da sociedade. E aí, Maringá foi eleita a melhor cidade do Brasil, 3 vezes no ranking das melhores cidades. A revista Exame publicou lá que Maringá é a melhor cidade do Brasil. Por quê? Porque lá em Maringá, a sociedade civil resolveu, em 1976, lá atrás, que eles iam preparar o projeto do futuro. A sociedade ia juntar os voluntários todos e fazer um projeto que mostrasse para onde que a cidade queria ir. Como a gente gostaria que a nossa cidade fosse em 2020. E aí eles escreveram esse projeto. Uma coisa relativamente simples, não é um detalhe, mas é um norteamento em que direção nós queremos ir. E aí, em 96, quando teve eleição para prefeito, eles pegaram esse documento, convidaram todos os candidatos a prefeito, eram 9 na época, convidaram os 9 candidatos a prefeito, entregaram o documento para eles e falaram assim: isso aqui é o que a nossa comunidade, a nossa sociedade entende que é o melhor direcionamento para Maringá. A gente queria saber se você, como candidato a prefeito, aceitaria colocar as nossas contribuições no teu plano de governo. Não é fazer o seu plano de governo a nossa contribuição, é o contrário. A gente quer que você coloque no seu plano de governo as nossas sugestões. Não é para engessar o candidato, é só para dar uma contribuição, uma colaboração. E a gente queria saber se você aceita. E se você aceitar, a gente queria que você assinasse um documento que nós vamos registrar ali no cartório, de títulos e documentos, de que você efetivamente incorporou o desejo da sociedade. E eu pergunto para vocês, dos 9, quantos que vocês acham que não assinaram o documento? Todos assinaram. O que significa isso? Que o projeto da comunidade estava protegido, ganhe quem ganhar. Está garantido. E de 96 para cá, eles fazem isso toda a eleição de prefeito. A mesma coisa. Cada vez que vai ter eleição de prefeito, chama todos os candidatos, entrega o projeto e pede o mesmo compromisso. Moral da história: aquilo que é estruturante para o futuro da cidade nunca para. Nunca para. E quando você entra em Maringá, você percebe isso, porque a cidade funciona. Você não vai achar uma obra parada no município de Maringá. Não tem. Está tudo funcionando. Porque é o desejo da comunidade. E a gente tem que lembrar do seguinte: pensa um pouquinho. Vocês já ouviram falar que prefeito é o servidor público número 1 do município? Já ouviram falar isso? Tem muito prefeito que fala isso. Eu mesmo falava. Eu disse, não, eu sou o servidor número 1 do município. Vocês já ouviram falar isso?
Agora eu pergunto para vocês, se o prefeito é servidor, quem que é o chefe? Porque se o prefeito é o servidor, tem que ter um chefe, não é? Alguém tem que ser o chefe dele. Aí, quando eu faço essa pergunta, as pessoas falam assim, o chefe é o povo. Negativo, está errada a resposta. Não é o povo. Eu fui prefeito 8 anos. Nunca aconteceu de um cidadão me tratar como se ele fosse meu chefe. Nunca aconteceu. É o contrário. Ele acha que eu que mando. Quando ele chega para falar comigo, ele acha que eu sou o chefe. Eu que mando na cidade inteira. Está errado, gente. Isso é uma distorção da realidade. O prefeito é eleito para trabalhar para nós. Não é que a gente elege ele para mandar em nós. Não é isso, não. Ele é eleito para nos servir como servidor público. E como isso não acontece em cidade nenhuma, aí vira uma bagunça. Aí vira uma bagunça, porque servidor que não tem chefe, aí, rapaz, não funciona. Mas não é o povo, não é o povo. São as entidades da sociedade civil que representam a população em diversos segmentos, é que tem capacidade para exercer essa função. O cidadão não vai fazer isso, não. E é por isso que nós estamos aqui reunidos com lideranças da sociedade civil. Porque o que a gente aprendeu lá, nós aprendemos isso, a gente não nasceu sabendo, que quem tem a personalidade para assumir o papel de chefe é a sociedade civil organizada. Esse é o patrão. Mas o patrão tem que se postar como patrão, ele tem que se comportar como patrão. Então a gente faz o projeto, a gente paga a conta e apresenta para os candidatos para saber se eles estão dispostos a incorporar isso no plano de governo. E é óbvio que a gente sabe que o candidato que se recusa a fazer isso não serve para ser nosso prefeito. Ele não tem a qualificação que a gente quer. Então, teoricamente, não dá para votar nele, só isso. É bem simples, não tem muito segredo nessa conversa, não é assim mesmo. Então, a gente faz isso e aí já fica sabendo se dá ou não dá para votar no cara. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que esse modelo funcionou lá em Maringá. Hoje a gente tem, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, na nossa governança colaborativa, nós temos 118 organizações representadas numa plenária que conversa com o prefeito todo mês há 27 anos. Tem reunião plenária todo mês. E a gente conversa com a prefeitura todo mês sobre os projetos que interessam para a cidade. Isso é que fez a diferença. Isso é que fez Maringá ser a melhor cidade do Brasil. Agora eles estão planejando o Maringá 2047, contratando uma empresa para fazer o projeto econômico, social e urbanístico para o centenário da cidade. Esse projeto custou R$1 milhão, contrataram a Pricewaterhouse para fazer e não tem um centavo da prefeitura. Foi pago pela sociedade. Exatamente porque daqui até 2047 vai passar tanto prefeito que vai que tem um inimigo do atual e aí a gente ferra tudo, estraga o projeto. Nós queremos comemorar o centenário da cidade. Não queremos chegar lá e não saber se nós vamos chorar ou se nós vamos rir. Hoje Maringá não tem nenhuma favela. Maringá não tem favela. Não existe nenhuma favela na cidade. Você anda a cidade inteira, não tem barracão, não tem essas coisas. Mas será que no centenário vai ter? E se tiver? Em vez de comemorar, a gente vai chorar, porque até agora não tem. Então, como que a gente prepara a nossa cidade para continuar assim e ser um lugar agradável, que tem todas as características e as qualificações que a gente quer? Vamos fazer o projeto. Essa é a lógica daquilo que está sendo feito. Como é que funciona isso? Essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada ajudou a cidade a combater a corrupção e a ter um planejamento. Isso funciona da seguinte forma. A sociedade civil expressa o seu desejo de futuro para o poder público, que vai executar a médio e longo prazo, e a sociedade acompanha o processo junto com a prefeitura, não é contra a prefeitura. Não é criticando, nem reclamando, nem brigando com o prefeito.
mas é ajudando a fazer o melhor possível. Este é o modelo que a gente propõe. Então, para encerrar essa conversa, eu diria o seguinte: o Peter Drucker sempre avisou a gente: você não precisa ter bola de cristal para saber o que vem pelo futuro. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Qual é o futuro que vocês querem para a cidade de Dourado? Criem esse futuro e vamos trabalhar para fazer ele virar verdade. É isso. Esse é o mecanismo. O Peter Drucker também dizia, e só para lembrar a gente, que planejamento de longo prazo não tem nada a ver com decisão para ser tomada lá na frente. Tem que ver com as consequências das decisões que eu estou tomando hoje. É o resultado do que eu estou fazendo hoje. Então, gente, dentro desse princípio, eu termino dizendo para vocês que o ano passado teve o Fórum Mundial Urbano. É o fórum da ONU que trata das cidades. A ONU Habitat é uma agência da ONU que só cuida de cidades. E de 2 em 2 anos eles fazem esse fórum mundial. E eu fui no fórum mundial lá na Polônia, e entre as palestras que estavam acontecendo lá, teve uma palestra que mexeu um pouco comigo. O cara estava lá na plenária falando uma porção de coisas sobre planejamento da cidade e tudo. Aí ele fez uma pergunta para a gente. Ele falou assim: qual é o fator presta atenção na pergunta que ele fez. Qual é o fator mais importante, mais determinante para que as crianças do seu município sejam pessoas bem-sucedidas na vida? Era uma pergunta, assim, complexa, mas, ao mesmo tempo, simples. Qual o fator mais importante para que as crianças do seu município sejam bem-sucedidas na vida no futuro? Aí ele fez a pergunta, cruzou os braços e ficou esperando a gente pensar. É claro que eu pensei que seria educação, talvez tecnologia, algumas coisas desse tipo. E aí ele chocou todo mundo, eu inclusive, quando ele botou a resposta na tela. Olha a resposta que ele botou na tela. O CEP, o Código de Endereçamento Postal. Eu falei, esse cara deve ser louco. Como é que o cara vem aqui falar um negócio desse? O Código de Endereçamento Postal, em inglês é o zip code, né? Aí ele explicou. Se uma empresa sentir que na cidade onde ela está o ambiente não é bom para o negócio dela, o que ela faz? Vai embora. Se um jovem que mora na cidade entender que a cidade não tem para ele perspectiva de futuro, o que ele faz? Vai embora. E as crianças? As crianças não podem ir embora. Então, o fator mais determinante para o futuro dessas crianças é o que a cidade deles puder oferecer para eles. É o endereço da criança. É o bairro onde ela mora. É a cidade onde ela vive. É o que a cidade puder oferecer para eles, que esteja alinhado com o futuro. Toda vez que eu conto isso, eu me arrepio. Estou arrepiado agora. Porque eu fui prefeito. E eu nunca tinha pensado nisso. No tamanho da responsabilidade que a gente tem com uma geração inteira que está vivendo na nossa cidade. Isso é uma responsabilidade muito grande. É o que nós pudermos oferecer. E eu vou dizer para vocês, não é um privilégio nem um problema da Prefeitura de Dourados. Eu não conheço, exceto Campinas, nenhuma prefeitura que tenha gente qualificada para fazer um projeto de futuro nesse padrão que a gente está discutindo aqui agora. Eu não conheço. Porque os funcionários que estão lá, ainda que sejam qualificados, estão por aqui de serviço. Para sobrecarregar de trabalho, para dar conta daquilo que a prefeitura está devendo para a população. Aquilo que já era para ter sido entregue. Não é o que vem pela frente, é o que está atrasado. Então, não tem gente nas prefeituras com condições de fazer um projeto desse padrão, de analisar tudo isso e de criar condições para que essa geração de crianças que está sob nossa responsabilidade tenha a chance de ser alguém na vida. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E o que a gente está propondo aqui é que a sociedade civil organizada da cidade de Dourados assuma essa responsabilidade. Seja protagonista desse projeto.
Resolva desenhar a cidade que vocês querem e oferecer isso como colaboração para a prefeitura. Eu moro nessa rua aí. Minha casa é mais ou menos por aqui, assim. É bonito? Bonito, né? Só que eu não vejo isso aí não, porque eu moro numa casa baixa. Quem vê isso aí é o pessoal que mora no prédio. Eles tiraram a fotografia lá de cima do prédio. Então eu não vejo isso aí. Quando eu saio de casa, eu vejo isso aqui. Tá. O que eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte: alguém, há 30 anos atrás, pensou que ia ficar bonito isso aí. E aí foi lá e plantou uma mudinha. Esta pessoa que fez isso não viveu para ver o resultado, ele morreu. Mas não importa, ele foi lá e plantou. Ele visualizou, ele não viu, mas ele visualizou o que poderia acontecer lá na frente. Ele disse assim: eu gostaria que a minha cidade fosse assim. Que a gente pudesse sair de casa e encontrar isso aí. Então, Maringá tem avenidas com flores de cores diferentes que florescem em meses diferentes. Então, todo mês do ano tem alguma avenida florida com uma cor diferente. Mas isso foi projetado muitos anos lá atrás, para que a gente pudesse colher esse futuro depois. É isso que a gente está provocando vocês para pensar. Talvez esse projeto de futuro, alguns de vocês aqui não vão usufruir do resultado. Mas talvez vocês tenham o privilégio de plantar essa semente. E alguém vai colher uma Dourados espetacular lá na frente. O prefeito falou para vocês aqui agora, 500 milhões de reais do Fomplata estão disponibilizados para transformar essa cidade numa das melhores cidades do Brasil. Quantas cidades do Brasil vocês acham que tem 500 milhões de reais disponível sim para transformar a cidade? Pouquíssimas. Mas vocês têm. Os projetos já foram entregues no Fomplata, já foram aprovados, mas o prefeito falou aqui para vocês, ainda tem margem para a gente fazer muito ajuste. E a prefeitura está disposta a ouvir vocês. Mas vocês têm que estar organizados para poder contribuir, para poder dar ideia. Vocês têm que validar essas ideias primeiro para depois entregar para a prefeitura. E se vocês não constituírem um mecanismo para fazer isso, não vai funcionar. Essa é a proposta. Isto é o que está sendo proposto aqui pela sede, e eu posso afirmar para vocês que dá para fazer mágica quando a gente toma esse tipo de decisão. Só que a mágica está fora da nossa zona de conforto. A gente vai ter que fazer um esforço extra. Nós vamos ter que gastar um tempo extra. Nós vamos ter que dedicar recursos para que isto efetivamente aconteça e que essa mágica possa ser realidade aqui. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que tenha sido suficientemente provocativo, que isso faça com que vocês se sintam desconfortáveis na sua zona de conforto. A gente tem que sair disso, porque senão essa transformação pode não acontecer. A oportunidade está aí, o cavalo está passando arriado. Está aí o dinheiro, o prefeito veio aqui falar para vocês que ele está disposto a conversar com a sociedade sobre esse assunto. Agora a bola está no campo de vocês. Ou vocês se organizam para isso, ou a oportunidade passou, paciência. Então, eu agradeço aqui a disposição, a liderança da sede de convidar todas as entidades que estão aqui presentes para se unirem e assumirem esse desafio, esse compromisso. E eu espero que isso se materialize e vire uma realidade aqui, como virou na minha cidade. Só posso dizer para vocês o seguinte: vale a pena. Esse esforço vale a pena. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu não vou falar. Eu estou emocionado. Se alguém querer usar o uso da palavra, pensando na cidade de Dourado, sabe? Tá?
Boa noite, gente. Eu vou embora para casa muito feliz, porque estava falando para o Paulinho, a gente fala disso e parece que você está falando com um poste. A gente sonha isso. Eu penso que tudo que o Silvio falou aqui, Paulo, os pastores de igreja tinham que ouvir, os padres têm que ouvir, a cidade precisa ouvir. E cabe a gente a multiplicar isso. Então, quando eu passo no terminal rodoviário, que eu sonho umas coisas lá, é isso que ele está falando. E às vezes precisa vir alguém de fora, Baraúna, para acordar a gente, né? Então eu só te agradeço. E eu falei uma coisa para ele, vou dizer na sua frente, que hoje eu tenho mais um sonho na minha vida, que é um dia trabalhar com esse cara aí. Parabéns. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Silvio, você colocou ali o quadro da educação. A Jane tem 17 anos na educação, trabalhou na educação. Fiquei pensando, como é que a gente poderia mudar na educação? Eu não sei, não. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente pode aprender. Eu não sou especialista em educação, eu sou engenheiro, não tenho essa especialidade. Mas a gente fez um levantamento e nós descobrimos que as 3 melhores educações do mundo são a China, Singapura e Estônia. A quarta é a Finlândia. A gente já ouviu falar que a Finlândia era muito boa, a Estônia passou na frente da Finlândia. Aí o que a gente fez? Eu fui lá na Finlândia, eu fui na Estônia, para entender o que é isso. E a gente ficou surpreso com o jeito que eles fazem educação. Nem tudo que eles fazem lá dá para a gente aplicar aqui, porque é uma realidade bem diferente da nossa. Mas tem muita coisa que eles fazem lá que a gente poderia fazer aqui. Muita coisa. Então, esse ano, agora no mês de setembro, mas nós estamos fazendo uma missão para a Estônia só de educação. Então, nós vamos passar uma semana na Estônia e na Finlândia só para entender isto. Como é que vai ser esse negócio na frente? Então, eu não sei se ainda tem vaga, mas a missão já está montada. Tem bastante gente que vai participar aí para ir lá conhecer isso. Afinal de contas, como é que a gente vai resolver esse negócio? Mas eu vou contar só uma experiência que a gente teve na Estônia quando nós fomos lá o ano passado. Nós fomos numa prefeitura para ver como é que eles usam as ferramentas tecnológicas. É o país mais digital do mundo. E aí o vice-prefeito que atendeu a gente, na conversa toda, ele fez uma bela explanação sobre tudo que se usa de digitalização no serviço público da cidade. E aí ele perguntou para a gente uma coisa, ele já sabia a resposta, mas o cara foi danado, né? Ele falou assim, lá no Brasil vocês fazem matrícula na escola? É claro que a gente faz matrícula na escola. Ele falou, aqui a gente não faz não. Eu falei, como assim não faz? Ele falou, é o seguinte, o aluno não passou do primeiro para o segundo ano? Passou. A escola não tem a ficha dele com todos os dados dele, dos pais dele? Tem. Se os pais dele não mudarem de endereço, o que vai acontecer? O ano que vem ele não vai vir matricular no mesmo lugar? Então por que eles precisam vir aqui? A gente mesmo já faz e manda um SMS para o pai dizendo assim, seu filho está matriculado no segundo ano, sala 3B, o primeiro dia de aula é tal, às 8 horas da manhã. Acabou, fim de papo. Ninguém precisa ir na escola levar um documento que a escola já tem para dizer o que a escola já sabe. Para que isso? Aí ele falou assim para a gente, você sabe que para fazer isso reduziu muito a nossa quantidade de pessoas que estavam envolvidas na matrícula. Vocês sabem quantas pessoas fazem a matrícula hoje nas nossas escolas aqui? Aí a gente não sabia, né? Falou, sei lá, diminuiu 80%, 90%. Eu falei assim, ninguém. O computador faz tudo por inteligência artificial, ele faz sozinho. A gente só atende aquilo que é exceção, que não é o normal. Mas o resto, tudo o computador faz sozinho. Não precisa de ninguém para fazer isso. Aí a gente saiu de lá, olhando um para a cara do outro, e falou assim, é verdade. Por que a gente está obrigando o pai e a mãe a ir na escola para fazer o que a gente já sabe que ele vai fazer, para levar um documento que a gente já tem? Não faz sentido um negócio desse. Não é? Mas a gente precisava ir lá na Estônia para saber disso.
Pois é, mas a gente foi e aprendeu que nós devíamos mudar esse negócio, porque não faz o menor sentido. Então, a gente tem com quem aprender. Eu não sei responder a sua pergunta, mas tem gente que sabe. Nós só precisamos chegar junto de quem sabe e transferir essa informação para cá. Quem mais pediu para falar? Opa, depois eu passo para você. Boa noite. Inicialmente, Silvio, gostaria de parabenizá-lo e agradecer a você por trazer essas ideias tão inovadoras, né? Tantas novidades que nós desconhecemos e que certamente serão de uma utilidade muito grande para o nosso município. Mas eu gostaria de fazer um questionamento, Silvio, acerca de um problema de muita gravidade que nós enfrentamos aqui na nossa cidade. Eu me refiro ao modelo de mobilidade que nós temos em Dourados hoje, que nos coloca para conviver com um trânsito que produz, infelizmente, uma quantidade muito significativa de acidentes que cobram em vidas humanas. Nós temos aqui uma quantidade muito grande de mortes em trânsito, de mutilações, de pessoas que ficam mutiladas, né, em decorrência exatamente desse modelo que nós estamos adotando, da mobilidade que nós estamos adotando. Nós convivemos com uma frota de automóveis que não para de crescer e que convive diariamente com uma outra frota de motocicletas, né? E é uma convivência muito difícil, e essa convivência difícil tem resultado exatamente nessa tragédia, né, que o nosso município enfrenta em termos de perdas de vida. E aí eu gostaria de perguntar se vocês enfrentaram essa mesma situação em Maringá e que soluções eventuais que vocês adotaram para superar essa tragédia. Sim, com certeza. E aí a situação é a seguinte: primeira coisa, a gente precisa entender dos acidentes que acontecem, quantos são de fato acidentes. E a gente descobre que é a minoria. A minoria é acidente. A maior parte é imprudência e imperícia. E em alguns lugares, quando a gente assumiu na cidade, tinha muito buraco. Também era culpa da via. O cara cai no buraco, vai desviar do buraco e aí tem um acidente. Mas acidente mesmo era pouco. Era um problema de imperícia ou de imprudência. Como é que a gente resolve isso? Educação de trânsito. É isso. A gente tem que começar a educar as pessoas para o trânsito. E não é o motorista que a gente tem que educar, são as crianças. É a criança que faz o pai se comportar no trânsito. Não tem como botar fiscalização suficiente para fazer o pai se comportar, mas se tiver um fiscal dentro de cada carro, ele se comporta. Então, nós entendemos que esse era o caminho. Aí fizemos um trabalho grande de educação no trânsito. E, além disso, nós implantamos a gentileza e o respeito no trânsito. Então, lá em Maringá, se você pisar na faixa e der com a mão, o carro para. Não precisa nem olhar. Você pode dar com a mão e começar a atravessar que o carro vai parar. Levou 3 anos para a gente conseguir fazer isso. Com campanha, com multa, claro, mas é um trabalho que tem que ser feito. E isso reduziu bastante o número de acidentes. Então, imperícia e imprudência a gente resolve com educação no trânsito. Agora, as multas do trânsito, elas têm um percentual das multas obrigatoriamente tem que ser usado em educação no trânsito. É obrigatório. Está na lei isso. Então, a gente tem que pegar esse dinheiro e usar em educação no trânsito. Ensinar as pessoas a se locomover. A gente fez um trabalho grande com a área da cultura. Nós contratamos artistas da cidade para trabalhar na educação do trânsito. E aí foi muito legal, porque eles vão para a rua e eles se encarregam de fazer as pessoas entenderem
como é que funciona o negócio. Então, a gente pegou o dinheiro do trânsito e injetamos na cultura, para poder dar resultado para a comunidade. Então, existem maneiras de fazer. A gente só precisa ter criatividade e decisão, tem que tomar a decisão. Vou fazer e está acabado. Pega o dinheiro e faz, pronto. Recursos para isso tem. Ideias tem para todo lado. Então, tem que tomar a iniciativa e fazer. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí numa mesa, numa sala de UTI, ocupando um leito importante, e que vão ficar depois cheios de pino, e que vão ficar numa cadeira de roda, foram acidentados, entre aspas, porque o cara estava embriagado. Aposto com vocês que tem um monte. Isso não é acidente. Não dá para chamar isso de acidente. Não é acidente. O cara sabia que se ele bebeu, ele vai fazer besteira. Pronto. Então, não é acidente. Você não pode categorizar isso como acidente de trânsito. Então, nós temos que tratar as coisas do jeito que elas são. Aí todo mundo falava para mim assim, pô, você está implantando a indústria da multa aí com o radar. Primeiro que eu não chamava de radar, chamava de salva-vida. O nome era salva-vida. Botava uma placa lá, cuidado, aqui tem salva-vida. Mas espera um pouquinho. Se todo mundo andar de acordo com a regra do trânsito, ninguém vai ser multado. Então não é indústria de multa. Basta você fazer aquilo que está certo. Se você fizer aquilo que a regra está dizendo para fazer, você não vai ser multado. Então não tem negócio de indústria de multa, isso não existe, isso é conversa fiada. Isso é desculpa para você continuar fazendo errado. Você continuar infringindo a lei, infringindo as regras, colocando as pessoas em risco, você em risco e os outros também. Essa conversa de indústria de multa é a conversa mais fiada que existe no mundo. Isso é uma besteira, uma bobagem. O cara que fala isso não sabe o que está falando. Ele não sabe o que está falando. Indústria de multa é quando você multa o cara sem razão, o que ninguém faz. Agora, as pessoas são multadas porque infringiram a regra. Simples assim. Basta você não infringir a regra, você não vai ser multado. É simples, não tem segredo nisso, não. Agora, as pessoas não têm esse tipo de preparo, elas não são orientadas para isso. Cabe ao poder público fazer esse trabalho. Também ficar botando radar, e não fazer o resto do serviço, aí alguma coisa está errada. Mas nós enfrentamos sim esse problema. E reduziu bastante o número de pessoas que estavam nos leitos de UTI por causa de acidente, por causa de problemas no trânsito. Quem mais pediu? 2 avisos. Vai ser a última pergunta, porque o Silvio está voltando para Maringá. São 470 quilômetros. Eles estão voltando agora. Então, nós temos também de o respeito que ele vai tentando. A palestra de ontem, cedo à tarde, de hoje, cedo e à tarde, e agora, nós vamos colocar no nosso site, né, Lucas? No link, para todos os cidadãos que estão aqui ter acesso, e para quem não esteve aqui, ter o conhecimento também, tá bom? Boa noite a todos. Vanderlei Escobar Oliveira, Contact Contabilidade e representante dos Rotaries de Dourados. Eu só vou voltar um pouquinho ao passado para colocar a nossa cidade com ligação com o Paraná. É muito importante a gente estar utilizando o nosso vizinho. Eu falo de Jaime Lerner, quando veio para cá, a felicidade de um prefeito e que foi buscar uma consultoria técnica e ele elaborou praticamente todo o plano diretor e que vigora bastante até hoje. Às vezes eu penso assim, que eu nasci na cidade errada. Eu tenho estádio e vou assistir os jogos da minha cidade em Itaporã. Eu tenho teatro, mas nós não educamos o povo para participar numa peça teatral, alguma coisa. Eu tenho aeroporto e preciso me dirigir até Itaporã ou Campo Grande. Então, novamente, a gente está recorrendo ao Paraná. Eu acho que o caminho é para ir. Parabéns às entidades que encamparam isso. O Rotary também é parceiro para isso. E o Complata precisou capacitar as finanças da nossa prefeitura para poder ter acesso. Eu vi na imprensa que precisou ter nível A para poder
ter acesso. Então, existe dinheiro, é preciso ter dinheiro, existe dinheiro disponível. E falta, às vezes, vontade, às vezes falta projetos, bons projetos. E às vezes a gente deixa para o agente público e esquece que nós podemos ser agentes públicos pedindo e orientando aquilo que o setor público pode caminhar. Às vezes tem situações que passam despercebidas, mas que a gente pode estar mostrando. Então, seja bem-vindo novamente ao Paraná para contribuir com a nossa cidade. Muito obrigado. Bom, gente, então, muito obrigado. Espero encontrar vocês em outras ocasiões participando ativamente do seu mecanismo de governança colaborativa, o CODEC, né? CODED, que vai ser o seu Conselho de Desenvolvimento Estratégico. Obrigado, boa noite a todos. Deus abençoe. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas, gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Nossas raízes contam histórias. O quanto somos grandes, fortes, acolhedores, corajosos. Somos feitos de gente, de céu, de sonhos, trabalho, de natureza exuberante. Nossa riqueza corre nos rios, nas estradas, nas salas de aula, nos corações. Nós somos sul-mato-grossenses. Nós somos Unigram.